Olá, pessoal. Garbosa News trazendo para você hoje Marcelo Lamas, o Alírio aqui, do Centro Samaritano, aqui em São João Nepomuceno, uma semana bem especial, com muitas atividades, né, Marcelo? Queria que falasse para a gente aí um resumo dessas atividades, dessa semana de combate às drogas, né? Isso. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. É um prazer receber você aqui, o Alírio. E mais, aproveita aí você que está acompanhando o Garbosa News, inscreva-se no canal, compartilhe, manda para as pessoas, porque é um assunto muito interessante, muito bom, e vale a pena, porque muitas pessoas, ouvindo o que esses dois vão falar aqui hoje, com certeza, né, se precisar, será o caminho, né? Então, fala para a gente, Marcelo. Você falou aí sobre a semana, né? Essa semana foi uma semana muito importante, eu entendo, assim, de uma semana de prevenção. Existe uma lei municipal, né? Que foi instituída aqui, e ela acontece na segunda semana de agosto. Todos os anos é comemorada aí é uma data para lembrar desse tema de prevenção, que é um tema muito importante. E a gente tenta, de alguma maneira, né, o Conselho Municipal, o Centro de Recuperação, a Divina Misericórdia, com o nosso amigo Anderson Amaral lá, com o apoio, né, da Prefeitura, com o apoio das secretarias lá que nos ajudam na organização, precisa fechar uma rua, um som, toda essa parte estrutural. Então a gente agradece aí a todos eles, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa tá aí agradecendo, e a gente vai precisar o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar lá fazendo um evento, se Deus quiser, melhor do que aconteceu esse ano, apesar de ser um exemplo simples, mas o objetivo do evento são atividades simples, mas de muita importância, da gente trazer o tema e discutir sobre prevenção, né? Então nós tivemos aí no sábado uma passeata muito bacana, né? A Secretaria de Educação envolvendo aí as diretoras, as escolas, as crianças lá levando cartaz, ouvindo sobre o tema, né? Ouvindo testemunhos, né, de pessoas ali que puderam falar sobre o assunto, né? A gente escolheu algumas pessoas de relevância e pessoas que são referência, né? Eu acho que essa juventude precisa de referência, precisa saber, né, o caminho, e olhar para pessoas e ver, olha, aquele cara deu certo. Por que ele deu certo? Com certeza ele não fez a opção da droga, né? Então, assim, e tiveram lá tendo essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né? E foi muito bacana. O Maninho Sanábio falou, o Caizé, que está fazendo aí esse evento essa travessia, semana, né? Travessia, que vai ser domingo agora, né? Lá na represa. E o Caizé é um cara, ele tem, eu acho que 60 anos e continua sendo aí campeão e referência para muitos, né? Então, assim, são pessoas que... O pescoço dele não aguenta mais carregar a medalha. Né, de tanta medalha. O Zampinha também deu uma palavra lá, foi muito bacana. O Zampinha campeão aí também na dama, né? Enfim, no xadrez. Perdão, na dama não, no xadrez, é verdade. Mas, enfim, são pessoas que a gente fez questão de colocar lá como referência para essa turma. Então, tivemos aí essa caminhada que foi muito legal. Tivemos também palestra nas escolas que vem acontecendo. Hoje, inclusive, meu amigo Alírio vai sair daqui para fazer uma palestra lá no CAIC. O Anderson Amaral também fez diversas palestras aí. E, enfim, é um tempo para a gente poder estar chamando a atenção para esse tema. O Marcelo, uma pessoa de nome, renome, uma pessoa especial, de sucesso, está aqui na cidade, toma a frente de um programa como esse, né? Quero ouvir você falar sobre isso também, sobre a sua participação, como é. Mas eu aproveitar o tempo, perguntar para o Alírio primeiro, porque ele tem um compromisso, vai ter que fazer uma palestra agora, né? Então, Alírio, fala para a gente, primeiro, você, né? Como que você, qual é a sua história? Um resumo, é claro,
E sobre a palestra que você vai fazer hoje, né? Acho que envolve isso também, né? Sim, sim, com certeza. Fala aí para a gente, Alírio. Quero cumprimentar, né, a todos aí que nos assistem e agradecer também pela oportunidade aí, o Paulo, de poder falar um pouquinho aqui da minha história e sobre também essa semana que passou aí, que foi muito bacana. Eu pude estar acompanhando também, vendo as palestras, o Marcelo dando palestra nos colégios e assim. E a gente vê o quanto é importante, né, essa prevenção e lutar, né, falando sobre essa prevenção das drogas, para que os nossos jovens não venham cair, né, nessa armadilha, né, nessa cilada que é o uso, né, de álcool, de droga. E a gente vê o quanto famílias, né, a sociedade perdem quando um jovem vai por esse caminho. E a minha história, Paulo, eu trabalho hoje lá no Centro de Recuperação Samaritano, a gente vai para 5 anos lá, né, em dezembro agora, e sou muito grato, né, a Deus por poder estar lá trabalhando, pelo Marcelo, a prefeitura que, né, me cedeu eu para poder estar lá hoje monitorando lá, eu trabalho como monitor lá. Fui dependente químico também há uns anos atrás, alguns anos, já vai para 13 anos que hoje eu estou livre das drogas. E assim, hoje a minha motivação, o meu papel de poder estar lá ajudando, de poder estar cuidando dessas pessoas que a gente resgata e leva para lá, é a motivação de que lá atrás eu também fui ajudado, eu também fui para um centro de recuperação em Juiz de Fora e fiquei lá por 6 meses, saí de lá, aprendi muita coisa lá com a direção daquela casa, sou grato também àquela casa lá que me acolheu, e hoje eu posso estar ajudando o próximo, ajudando outros. É um lugar que hoje tem, assim, levado pessoas para lá e famílias têm sido assim, transformadas através dessas pessoas que vão para lá e dão uma nova vida, não só para elas, mas também para a família, porque quando a pessoa ela envolve com álcool, com droga, com crime, ele começa a perder, a sociedade perde e a própria família. A família acaba indo junto porque a pessoa não dá conta e a família fica ali presa naquilo ali também. Então, quando assim, uma pessoa chega aí para lá, para um centro de recuperação, como hoje tem sido feito um trabalho bacana lá, ela sai de lá depois de um tempo, depois dos 6 meses, depois de cumprir lá um tratamento, sai motivada a voltar a trabalhar, ter uma vida de novo em meio à sociedade, assim como eu, que outrora era também dependente das drogas, não tinha perspectiva de vida, usei drogas por muitos anos e não tinha assim, sonho, não tinha nada, e hoje, graças a Deus, estou podendo lá contribuir, poder dar também alegria aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos. E é isso, o meu papel lá hoje. Você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 2 filhos, um casal, um menino menino não, né, assim, 26 anos já me deu uma netinha, né, meu filho, o Ítalo, e a Isabelle, que tem 20 anos. Legal, ué. Parabéns aí, né? Obrigado. Eles devem ser filhos orgulhosos também, né? Porque graças a Deus, sim. É muito bom, né? E você também é um pai com orgulho também de poder pegar agora no colo a neta, né? Com certeza. E carregar para todo lado, né? A alegria lá da casa é chegar... O que antes não poderia ser, né? Verdade, chegar no final de semana e pegar a netinha para levá-la para casa. E é só alegria, né, Marcelo? Olha, nós continuamos conversando aqui, eu com o Marcelo. Você, se tiver alguma interferência, quiser falar, fica à vontade, tá? Marcelo, e você? Como eu disse, sucesso total, né, Marcelo Lama, todo mundo conhece. Quando você começou a trabalhar na Casa Samaritano, o que te motivou? Na verdade, Paulo, assim, eu acho, eu falo por mim, né, o Alírio, eu acho que com toda certeza é a mesma coisa. A motivação, tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim: com a consolação que eu fui consolado, eu consolo outras pessoas. Então, assim, eu me senti resgatado por Deus. Assim, eu também tive um envolvimento com droga na minha adolescência, e ali, até os meus 20 e poucos anos, eu usei drogas, e assim, foi muito ruim para mim, sabe? Foi uma experiência muito,
muito negativa em todos os aspectos, assim, emocional, perdas, riscos. Então, assim, não é um dia, são anos ali de experiências que ao longo desses anos você vai percebendo que tudo aquilo que você vive fica envolvida a droga em todas as suas atividades. Tipo assim, você vai virando dependente sem perceber que você é dependente, porque qualquer outro evento que tem ali, você tem oportunidade de participar, se não tiver alguma substância, não faz sentido, né? Tipo assim, vai ter um evento bacana e com isso, com aquilo, vai ter uma piscina, um futebol, não sei o quê, vai ter... Mas tem bebida? Tem bebida? Tem droga? Não tem. Então eu prefiro ir para um lugar pior, às vezes feio, com pessoas que você não tem tanta afinidade, mas tem aquilo que você gostaria de usar, né? Então isso é uma dependência. Então eu vejo que infelizmente tem muitas pessoas que estão dependentes, porque dependência, às vezes a pessoa tem a falsa concepção. É uma ilusão, né? Tipo assim, olha, eu não sou dependente, mas por quê? Não, porque eu não tremo, eu não caio no chão, eu não dou ataque epilético, você não me vê. Não, mas a dependência não é você tremer, né? A dependência é uma dependência em vários níveis. Existe esse tipo de dependência, sim, mas a dependência do seu comportamento. E você também, quando você vê alguém dependente, não tem como você, como alguém que tem uma infecção e você identifica por conta da febre e tal, como é que você identifica o dependente químico? Pelo comportamento. E muitas vezes o comportamento daquela pessoa está comprometido. Às vezes ela abandona a família, às vezes ela prefere faltar o emprego, colocar em risco o emprego para participar de uma atividade. Ela às vezes vira à noite, não dá conta de ir no emprego no outro dia, mas acha tudo normal. Você começa a priorizar o uso da substância. Então isso são sintomas. Você identifica a dependência através do comportamento das pessoas. E eu fui percebendo isso em mim. E graças a Deus, assim, eu posso dizer que por um toque de Deus, um milagre, uma bênção de Deus, eu tive ali... a espiritualidade é muito importante nesse momento, sabe? Isso aí é comprovado, a ciência comprova isso, até numa doença, qualquer tipo de doença. A sua fé te ajuda demais, né? Então, assim, eu posso dizer por mim, né? Isso foi muito importante na minha vida, e eu dali para frente, eu fiz isso assim, meio que é uma forma de gratidão por aquilo que eu recebi. Então, melhor a gente dar do que receber, né? Se eu recebi, eu acho que seria injusto da minha parte eu receber e ficar só para mim. Então eu tento repassar isso de alguma forma com as pessoas que eu tenho a oportunidade, né? E aí, sem querer, quando você vê, você acaba se envolvendo um pouco mais e a coisa vai tomando um volume, uma proporção. E assim, isso não é ruim, eu acho que isso é bom, né? Quanto mais... Melhor, né? A motivação é ajudar, né? Droga é tudo aquilo que altera o estado normal de uma pessoa, psíquico de uma pessoa, né? Sim. No caso, o álcool não tem porta de entrada, mas o álcool acho que é o começo de tudo. Na verdade, a gente entende que assim, proporcionalmente, você vê uma pessoa que está fazendo um uso de droga pesada, né? O cara está lá usando crack, vamos botar como exemplo. O cara não sai de casa sem ser usuário e ele sai e fala assim, vou sair para usar crack. Não, ele vai por um processo. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a dependência química como uma doença, e é uma doença que tem algumas características. Uma delas é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, não tem cura, é uma doença progressiva e muitas vezes fatal. São 3 características da dependência química. E pelo fato dessa característica segunda que eu disse, que é progressiva, esse é o problema, porque você sempre começa
você não tropeça em pedra grande, você tropeça em pequenas pedras, né? Então, assim, o álcool é uma pequena pedra que você começa muitas vezes sem dar a devida importância e sem muitas vezes entender os riscos. E eu falo isso porque os pais, se entendessem o risco de fomentar, de participar, de fazer às vezes festa para crianças e adolescentes aí, permitir, né, o uso de álcool. Uso de álcool, né? Além de estar cometendo um crime, porque não é permitido. Inclusive né? é previsto em lei, né? Então, assim, além disso, é por falta de conhecimento, porque se o pai soubesse o risco que é você iniciar uma criança com o uso de álcool, é um absurdo, porque existem lesões que é feita no cérebro da criança, que são irreversíveis, e é justamente no ponto onde o cérebro, no lobo frontal, onde ele a tomada de decisão é nessa parte que é lesada. Então, o que acontece? A criança vai tendo dificuldade, às vezes. Cada vez mais. E a ciência, né, com embasamento aí científico, a gente pode dizer que quanto mais novo a criança começa a iniciação com substância, maior o risco dela se tornar um dependente químico. Então, uma criança que começou aos 14, ela tem infinitamente mais chance de se tornar um dependente químico do que uma criança, do que um adulto, né? No caso que começou a beber com 20 e poucos anos, ou com 30, ou com 40, né? Porque ele já está com o cérebro dele formado. O cérebro é formado até os 21 anos. Então, tem toda uma parte científica por trás disso, que os pais não conhecem e muitas vezes colocam o próprio filho, que tanto ama, que tanto quer proteger, coloca aquele negócio em risco, né? E aquele negócio de vai ter festa na minha casa, os meninos que vão encontrar, eu sempre falei isso, minha preocupação muito grande com isso, né? Vai ter bebida alcoólica, porque não pode, né? É perigoso, até assim. porque não é só pela bebida, não. É pela bebida, mas se alguém ali bebe, tem algum problema também, a responsabilidade também é dos pais, né? Não é só vender, né? Às vezes a gente fala, o comerciante que entregou cometeu um crime. Não, mas não é só o comerciante. É um adulto que entregou para uma criança, entregou a substância, ela está cometendo um crime também. Então, se acontecer um problema e vier vamos descobrir quem que é que deu. Foi o fulano de tal que entregou a Foi bebida. comprado em tal lugar. Exatamente. Esse comerciante Tá botando o negócio dele em risco, a vida dele, né? Enfim. Agora, uma outra coisa, né, que eu pergunto às vezes por que a lei existe e não se faz cumprir? Eu sei que é um assunto polêmico. Não, assim, na verdade, o que acontece? Eu acho que não é só essa lei. Se a gente for olhar, existem muitas leis, inclusive municipais aqui, que não são cumpridas. Que não são cumpridas, né? Existe uma lei que fala que toda festa, eu acho que enfim, alguma atividade nas escolas tem que separar um determinado tempo para se falar sobre droga. É uma lei que está aqui, passou, votada, mas não cumpre. Então, assim, as leis no Brasil, de um modo geral, são boas. O que falta? Cumprir, falta fazer, fiscalização, né? Então, assim, essa questão, por exemplo, de menores aí, dos menores estarem muitas vezes na Praça do Coronel, às vezes você passa, visualmente você vê aquele moleque ali tem uns 14, 15 anos, às vezes está com uma garrafa de vodka na mão. Então, assim, é uma coisa que, se você olhar, às vezes você vai acostumar com uma situação que não era para ser costumeiro, não era para ser cultural quase, né? Então, era para te causar espanto, era para te causar, tipo assim, quem que é o órgão fiscalizador para estar aqui, entendeu? Então, assim, muitas vezes a polícia militar, o papel dela não é fiscalizar. Vamos botar lá, o que precisa, de fato, são os comissários de menores. Eu aproveito agora, então, para fazer um apelo aí, para ver se aparece alguém. A gente está aí colocando essa causa, porque, enquanto não tiver
algumas pessoas dispostas aí para darem um nome, inclusive o fórum está aguardando os nomes. Não aí. tem nomes. Não tem nomes. Então, assim, deixo o meu nome, meu telefone aí, se quiser me ligar. Pode falar. O meu telefone é 999-71-7771. Pode me ligar para a gente, né, botar o seu nome aí, se você entende que é necessário, né? Eu não estou falando para você brigar com ninguém, vai ser feito um curso, né, pelo próprio o fórum, vai promover. Um aprimoramento. Isso. Enfim, é um cargo, não é remunerado, mas é um cargo como o meu, né? Eu estou lá trabalhando no centro de recuperação por um ideal, por algo que eu acho que eu quero deixar minha contribuição. Se você entende, né, que você que está nos ouvindo, quiser deixar a sua contribuição nessa questão da prevenção, é algo de extrema importância ter essa fiscalização. Olha aí, então se você está assistindo Garbosa News e nessa entrevista aqui com o Marcelo Lamas, falando, olha, liga aí para 9971-7771. Fácil, está anotado aqui embaixo. Você pode ligar e vai falar com o Marcelo e vai participar também, vai poder ajudar, né? Sim. Alírio, está na sua hora, eu sei que você tem um tempinho que tem um tempinho. Ainda tem um tempinho ainda? Então, a hora que tiver qualquer coisa, pode falar, tá? Uhum. Alírio, algum recado para essa juventude aí, para as pessoas que estão, né, envolvidas com esse terrível hábito de beber, de usar drogas, né? Então, o recado para a juventude, né, para os adolescentes, jovens, é o que eu vou estar falando agora, daqui a pouco, né, lá no CAIC mesmo, no Colégio CAIC, que não venha envolver com álcool, com drogas, assim, não venha fazer essa escolha para se machucar, para depois ter que ir para um centro de recuperação, ou ir para uma clínica, ou se tratar, né? Enfim, como o Marcelo disse, tantas jovens que às vezes você passa na pracinha. Eu sei que é necessário mesmo, como o Marcelo falou, ter uma fiscalização. Isso aí é bacana. Eu acredito que com o tempo, né, a cidade, a gente vai chegar lá de ter assim, uma comissão sobre isso, né, para poder fiscalizar os bares mesmo, porque muitas das vezes até o próprio dono do bar vai e vende, e assim, se tiver... E tem muitas pessoas também que às vezes compra a bebida, vai um adulto comprar e passa para a criança, né? Muitas das vezes tem nem isso o dono também, do bar né? vende. E é responsável por isso. Né? O próprio adulto vai e compra e acaba entregando na mão. Mas, enfim, para mim, o recado assim, que eu deixo para o jovem que assim, procura... coisas saudáveis, né? Vai para o caminho do esporte, né? Lazer, cultura, tanta coisa boa que tem para poder fazer, assim, ter limites, colocar, né? Aceitar os limites que pai e mãe colocam, porque eu lá atrás, se eu tivesse aceitado os limites que meus pais colocaram para mim, Alírio, tal hora você tem que chegar em casa, Alírio, não passa ali, Alírio, não anda com tal pessoa. Eu talvez não teria machucado tanto como eu me machuquei. Fui dependente químico há muito tempo e depois, graças... E para sair é difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil, assim, se você não lutar e ter muita força de vontade e também buscar uma fé, uma espiritualidade para você escapar, é muito difícil, é muito difícil. Hoje a gente trabalha lá no Centro de Recuperação com mais de 30, como o Marcelo disse, e assim, é uma alegria muito grande para a gente e para a própria sociedade, para o familiar, quando uma pessoa fica lá, um acolhido fica lá, a gente cuida dele lá, ele sai, depois volta a trabalhar, volta a ter sua vida normal. Muitos que estão lá, pessoas que do bem, pessoas que talvez o cara começou a extrapolar, ou às vezes roubar dentro de casa, ou trocar suas coisas, mas o cara é um cara do bem, um cara trabalhador, e muitas das vezes essa loucura de usar droga acaba levando ele a ser ruim. E muitas das vezes a grande maioria que está lá, as grandes pessoas que estão lá, são pessoas que têm trabalho,
mas que talvez perdeu até o trabalho, gente profissional, irmãos profissional, costureiro, mecânico, eletricista. Então, assim, pessoas que dá de 10 a 0, às vezes, até no outro profissional, o cara é bom naquilo que faz, só que a droga vai e deixa ele, afasta ele daquilo. Rouba tudo dele, rouba sonho, rouba tudo, destrói família, com, né, relacionamento, casamento. Então, assim, o recado que eu deixo para esses jovens que não entrou ainda ou qualquer pessoa, ou né? Qualquer pessoa, e até mesmo aquele que não é jovem, mas que não entrou, que não entre não, que toma cuidado e procura fazer coisas boas aí, procurar coisas saudáveis para fazer e se livra mesmo de qualquer companhia que for levar ele para esse caminho, e também deixa também para aqueles também que estão envolvidos, né, Marcelo, que estão envolvidos, que não tem força sozinho para poder sair. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda, a gente está lá, o Marcelo passou aí um telefone, né? Tem o meu telefone também, que é 9922-1022. Precisar, procura nós, procura que a gente vai estar fazendo uma entrevista com essa pessoa lá no centro de recuperação mesmo, fazendo uma triagem lá com ele, entendendo o problema dele e está ajudando ele também. Hoje, com o Marcelo Lamas e o Alírio, falando aí desse momento da semana, né, que foi do combate às drogas. Uma dica aqui do Alírio foi, e do Marcelo também, não entre nessa jogada, né? Essa é uma furada, né? É uma jogada horrível, né? E tem também, eu gostaria de falar que o Alírio falou uma palavra aqui, o Marcelo, na hora, soltou aqui também, não deixem roubar seus sonhos, né? Porque nós temos tantos sonhos, né? Tantos sonhos, muitas pessoas têm muitos sonhos e é roubado, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, né, Marcelo? Eu falei um pouco sobre essa questão essa semana agora, em algumas das palestras que a gente fez, justamente sobre essa questão da importância dessa prevenção, porque a gente via aqueles adolescentes ali estudando, né? Se esforçando para passar de ano e tudo mais, enfim, em busca de sonhos, né? Em busca de um objetivo, de ter um futuro bacana, de conseguir um bom emprego, né? Sonhando ali talvez em se casar, em ter filhos. Só que isso tudo, né, a gente tem que prestar atenção em alguns buracos, né? Alguns tropeços que a gente tem na caminhada. E, infelizmente, a gente vê, a gente tem lá hoje 30 e poucas pessoas lá dentro, mas tem muitas pessoas aqui fora que tiveram um sonho roubado. Então, assim, não é um caso isolado. Então, por que eu, de repente, olhando para aqueles centenas de jovens, lá tinha salas lá com 150, 160 alunos, mais ou menos, eu tenho certeza, infelizmente, que alguns daqueles ali, provavelmente, na mesma condição que a gente tem hoje de oportunidade, de uso, muito provavelmente alguns deles vão se perder, infelizmente. Porque isso é matemática, isso é proporção, né? Porque enquanto não tiver uma política pública um pouco mais rígida na questão da fiscalização, o resto, eu acho que eu só tenho para tirar o chapéu assim, na questão da prática de esportes, que tem sido falado, né, o QBI, o AIUP, fazendo um trabalho bacana demais na questão do esporte no município, a cultura, né, o Ricardo Itaboraí, o Aldo, enfim, tem muitas coisas, o Projeto Paz, que é um projeto muito bacana, né, o Anderson da Divina Misericórdia lá fazendo um trabalho de prevenção, mas enquanto tiver oportunidade, você vai naquilo que vai te sendo oportunizado ali, né? Tipo assim, você colocou um copo de água aqui. Se não tivesse essa água, talvez eu nem te pediria água. Mas como tem, eu vou ter a oportunidade de beber. Então, as oportunidades é que a gente tem que diminuir as oportunidades dos jovens. Com o quê? Fiscalizando. Fiscalizando
os open bar, que as festas que você paga e tem bebida liberada e muitas vezes menores de idade participando. Então, isso é um negócio que precisa... Não, a gente não pode olhar... Tem que ter mais rigor, né? A gente não pode olhar para isso de uma maneira natural e enxergar como uma coisa normal. E isso não era para ser normal. Você vê um jovem de 14 anos com uma garrafa de vodka na mão e olhar como se fosse uma... Ah, não, é assim mesmo. Hoje em dia é assim. Não é. Não era para ser. As leis estão aí para não ser. O que falta é a gente fazer isso acontecer, né? Então precisa realmente a gente, muitas vezes, se indignar com relação a essa situação e ver o que eu posso fazer com relação não se conformar com aquilo que aparece, porque o que aparece é um hábito que está se criando. São maus hábitos. Maus hábitos, né? E esses hábitos têm que ser realmente cortados. E você falou uma palavra-chave aí, que esses hábitos que você forma na infância, na adolescência, são hábitos que vai ficar para sempre na sua vida. Então, assim, se você tiver um bom hábito de praticar esporte na sua adolescência, provavelmente você vai fazer isso. Marcelo, e é ótimo, né, cara? Pô, assim, não tem fazer um melhor, esporte, né? Ultimamente eu tenho ido eu faço minha caminhada, mas tenho ido para a academia também, fazer um exercíciozinho. É um hábito, né? Eu não consigo ler. Se você começar a ler, você vai criar um hábito. Depois você não vai conseguir ficar sem. Se você começar a praticar esporte, no início, às vezes, você vai achar um pouco desconfortável. Depois você não vai conseguir ficar sem. São bons hábitos, né? E, infelizmente, você pode criar maus hábitos também. Ninguém levanta da cama, ou não era para levantar, né? Eu não consigo. Levanta, primeira coisa que a gente faz, escovar os dentes, lavar o rosto, né? Tomar um café. É um hábito, né? Sim. Esse hábito é que é bom. Então, excluir a bebida alcoólica, as drogas de um modo geral, né? Sim. A gente precisa mudar essa questão cultural, né? Assim como foi feito na questão do cigarro, né? Que era uma questão cultural, era bonito, né? Era chique. Né? Sim. Infelizmente, os vaporizadores vem chegando aí devagarzinho. Mas faz tão mal quanto o cigarro, né? Muito mal, muito mal. Existem muitas substâncias ali tóxicas, fazem tão mal quanto o cigarro, né? Então existe uma falácia aí na questão de que é só um vapor de água. Não tem problema não, é só um vaporzinho de água. Mentira. Tem muita substância tão tóxica quanto o cigarro. E que cria dependência. Cria dependência e que faz... Assim, os males são males parecidos, mas tão prejudiciais quanto, entendeu? Então, assim, a gente precisa ir vigiando essas falsas armadilhas aí. Armadilhas. Então, assim, tem muita gente que tem alguns conceitos. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Então, assim, se você perguntar a várias pessoas, cada um vai... Às vezes, se você falar para alguém que gosta muito de beber, o cara fala, não, essa questão não tem nada a ver, cada um cuida de si, e se o cara quiser parar, ele para, se ele quiser beber, ele bebe, beleza. Isso para um adulto. Agora, para um jovem, para um cara que é menor de idade, isso não poderia acontecer, né? Isso ele pode até pensar, mas a lei está aí para inibir, para limitar os que pensam diferente, né? Então, assim, tem pessoas que vai defender o uso de maconha, o uso de cocaína, o outro vai defender que beber... eu sou terminantemente contra qualquer liberação de drogas, poder fazer aborto, qualquer coisa que leva para o prejuízo físico e moral da vida, o princípio da vida, eu sou contra e realmente eu acho o trabalho de vocês assim espetacular, porque não tem nem outra palavra, né, para colocar, é digno de aplausos e de reconhecimento, né? E eu quero mais uma vez falar para você aí que está nos assistindo aqui, compartilhe aí, não só por compartilhar, mas por ser um assunto muito sério, um assunto delicado para as famílias, né? Porque é difícil
falar disso em casa também, né? Ainda é tabu, né? É porque é cultural, né, Paulo? Assim, a gente vai... É o comportamento de manada que a gente fala, né? Tipo assim, tá todo mundo indo para lá. Às vezes você nem sabe por quê. Às vezes tem até uns vídeos, umas pegadinhas que o cara começa a correr, de repente o outro vê correndo, sai correndo também. Não sabe nem por que está correndo, mas você vai atrás, né? Então, assim, esse comportamento de manada é o comportamento cultural, que a pessoa vai porque o outro foi, né? Só que isso na questão da droga, do uso de substância, principalmente na adolescência, aí, é um problema sério, porque às vezes, é o que eu falo, o pai não sabe o risco que ele está colocando o filho. E porque o pai do outro filho deixa o filho ir, às vezes ele fica pensando, poxa, eu vou ser o careta da história, eu acho que eu sempre fui careta da história, entendeu? Eu nunca... Mas é muito melhor você ter a sua consciência tranquila de que você fez o certo e você protegeu até onde você pôde. Até onde eu posso. Né? Até onde você pôde. Né? Então, assim, são questões que você não tem que olhar para o que o outro está fazendo, você tem que ir por consciência. Então, para você agir com consciência, às vezes você precisa saber um pouco mais do assunto, né? Então, assim, poxa, se eu entender que eu deixando meu filho experimentar algum tipo de substância, ainda que pareça ser inofensivo, que é o álcool, né? Ah, não, todo mundo bebe, isso é cultural, é normal. Se eu deixar o meu filho criar esse mau hábito de chegar nos finais de semana, ele ter o hábito de beber, eu estou colocando ele em risco, eu estou colocando ele mais perto da chance dele se tornar um dependente químico. Isso não sou eu que estou falando, isso é embasamento científico, comprovado. Isso, a ciência prova isso. Isso se você for... Agora, se você for olhar com pessoas, com donos de bares, com pessoas que gostam de beber, talvez eles vão ter outro conceito, outra ideia, mas você não pode ir por convicções pessoais, você tem que ir por aquilo que a ciência comprova, né? Eu acho que agora as engarrafadoras vão ficar com raiva se ouvir o que eu vou falar, mas eu acho que tinha que fazer igual cigarro mesmo, não pode fazer propaganda, cara, porque é muita propaganda de massa. Né? Tinha que ser igual o cigarro, né? O cigarro antigamente tinha propaganda. Agora o cigarro você vai ver lá, é um cara com máscara de oxigênio, um pulmão todo tomado, porque impotente, né? Então, assim, se a gente parar para olhar, eles mudaram, eles chegaram à conclusão de que o que eles arrecadavam, que era o interesse financeiro, se gastava muito mais. Então, não é porque o governo passou a gostar, a entender que por uma questão de consciência, é financeiro. E o álcool está nesse... É a mesma coisa. Se a gente parar para pensar a quantidade de pessoas que tiveram problemas, acidentes, né, de trânsito, violência doméstica, violência contra a mulher, contra a criança, acidentes domésticos mesmo, o cara com uma ferramenta lá, bêbado, se machucou e tal, a maior parte tem um vínculo por trás de uma substância. Ou o cara estava bêbado e brigou, ou o cara estava vendendo e não sei o quê. Enfim, se você for estudar, se você buscar e tentar mensurar isso, a maioria dos acidentes, você chega lá num pronto-socorro, num período de carnaval, você parece um cenário de guerra. Mas por quê? Não deveria ser um dia alegre? Não, mas é porque tem a bebida, tem a droga, aí tem briga, tem facada, tem como alcoólico, tem tudo, capotamento. Só que no carnaval a gente observa isso de uma forma mais intensa, né? Mas no dia a dia é exatamente isso. É a mesma coisa, né? É verdade. Agradecer, o Paulo, por essa oportunidade aí de estar falando e estar aqui junto aqui com o Marcelo e poder responder aí as perguntas. A gente tem muitas perguntas para fazer, tá, Lírio? O tempo, às vezes, não só em função nossa, mas também dos seus compromissos, né? É verdade. Às vezes inibe um pouco, tira essa oportunidade, mas o que significa
que você poderá voltar outras vezes com outros exemplos. Futebol no final do ano lá, né? É verdade, todo ano tem. Todo ano tem, né? Falar nisso, mandar um abraço aí para o Pablo, que estiveram lá. Teve o Pablo, o Stefano, o Iago Dias. Iago Dias, o Luan. O Luan também teve lá. Né? Uma turma boa. E, de vez em quando eu estou em contato com eles. E no final do ano eles vão comparecer de novo. Eles estão lá sempre apoiando. São bacanas demais. Stefano, Pablo, Iago, um abração para vocês. O Luan também, Necrim. São bênçãos de Deus. E jovens, né, que hoje são profissionais e que, graças a Deus, não foi para o caminho errado. Mais uma vez o esporte, né? O esporte. Eu, assim, também, Paulo, eu gosto muito de esporte, né? Até demais, né, Marcelo? Então, assim... torcedor do Flamengo? Pro melhor, né? Tem que torcer pro melhor. Então, assim, hoje, eu já estou... O tempo já meio esgotado aqui para mim, mas só para poder falar um pouquinho sobre a questão dessa rotina também, que o Marcelo falou uns minutos atrás aqui, de você criar novos hábitos, né? E eu fui para o caminho assim também do esporte. Hoje eu gosto de praticar esporte, jogar uma bola, jogar uma peteca. Então, essas coisas assim hoje é que preencheu aquilo que lá atrás eu era totalmente vazio. Que antes não tinha, usava droga, bebida. E hoje eu estou com 44 anos, podendo aí jogar um futebol, podendo jogar uma peteca. Isso é coisa saudável, né? Uma alimentação saudável. Isso só traz benefício bom para a gente, né? E para quem procura fazer isso, é só benefício. E poder sentar no final da tarde, de domingo ou de sábado, e assistir o Flamengo fazer 5. Assistir o Flamengo dar aula, né? Os botafoguenses, os vascaínos vão me bater. Mas um abração. De vez em quando dá até sorte de fazer uns gols, a bola bate nele, entra. Mas eu quero aqui, Paulo, agradecer também os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aí, e assim, e agradecer você por essa oportunidade. E sou muito grato de poder estar aqui e partilhar um pouquinho da minha história aqui, que é muito grande. Nós vamos ter um tempo ainda, uma hora, para dar um testemunho mesmo aí. Isso. Que é muito grande, mas eu só Você já está convidado já, viu? Amém. Obrigado. Então vamos dar uma paradinha aqui, é só para girar aí e voltamos já com o Marcelo Lamas aqui. Marcelo, todo esse envolvimento, né? Essa luta contra as drogas, esse programa que é feito, isso já tem os 5 anos, você falou que tem Na verdade, tem mais. Tem né? mais. Só que assim, o centro de recuperação, porque antes eu fazia algumas atividades, o grupo de apoio, que é um grupo que toda segunda-feira a gente reúne com as pessoas que não querem se internar, mas que querem participar de um programa de recuperação ali, para a gente falar sobre o tema. E a gente faz isso na Rua do Carmo. A Metodista Nova de Jerusalém, o pastor Eduardo, é um cara muito bacana e sempre se envolvendo com a gente lá, nos ajudando. E ele cede esse prédio, né, que é da Metodista lá, onde era a antiga igreja. Aí eles mudaram de lugar e se tornou um lugar de atividades, a escola dominical e outras atividades de ensaios festivas, né? Acontece nesse lugar, que é na Rua do Carmo, na Santa Rita, na rua principal lá, número 386, se não me engano. Aí a gente tem essa atividade. Então eu já fazia isso antes, encaminhava pessoas para serem internadas em outras clínicas, em outros lugares, e parceiros e amigos que a gente vai fazendo nessa caminhada, e até o ponto da gente abrir o centro de recuperação, né? Então, assim, já tem um tempinho. Você já tem um tempo... Uma estrada, né? Que eu não faço uso, já tem 20 e poucos anos, 24 anos, mais ou menos. Que você não faz uso de bebida alcoólica, de substância química nenhuma. Agora, Marcelo, quantos filhos você tem? Tenho três herdeiros lá. Já tem? Três herdeiros? 3 passarinhos. Né? Para dar água. Tem lá o Pedro Lamas, que fez 19 anos. Tem o Caio, que
tá com 13, e tem a Sophie, a rapinha do tacho. E quem fica Tá no com comando 5. mesmo é a A Jomara, né? Jomara, isso. Ela que toma conta que de assume tudo. a tropa. É, né? Fala aí, e esporte, você faz algum? Eu sempre fiz muito, né? Eu fiquei sabendo que você joga tênis. Jogo tênis. Eu participei de um campeonato. O anterior eu consegui levar o caneco lá, na Série C, lá dos Trombeteiros. Aí me subiram de categoria? De categoria eu tomei tinta. Aí não deu. Mas deu para brincar. O importante é a brincadeira, Qual é a resenha. Qual é a né? categoria que eles te colocaram agora? Na B. Tô É na B. acima de... É por idade ou não? Não, assim, vamos botar 80%. Ou é por desempenho? É por desempenho. Você vai ganhando uma categoria, você já tem que subir, né? Eles Sim. te tiram dela. Mas eu gosto muito, eu pratico, eu jogo futebol, eu brinco de ping-pong. Eu vou participar de um campeonato agora que o Kibil, né, o Departamento de Esporte está fazendo, de ping-pong. Eu acho que vai ser dia 28 agora. Aí eu dei meu nome lá e falei, pode me botar que eu vou brincar. O importante é participar e chamar essa moçada para participar desses eventos e motivar eles também, né? Eu acho que é bacana. Sem dúvida nenhuma, acho que é o caminho, né? Agora, nós falamos aqui do Flamengo com o Alírio, qual é o seu time? Flamengo. É flamenguista também? Sou. 90% aqui em São Paulo é flamenguista, é isso? Eu estou achando que essa juventude toda agora vai tudo virar flamenguista, não vai ter jeito, não. Esses meninos não gostam de perder, né? Então vai vendo o Flamengo. Aí os pais, botafoguense, vascaíno, vai ficando triste, porque os meninos vão abandonando. Vai acabar abandonando, né? A gente, na verdade, a gente precisa ocupar, né? Ocupar a vida, o tempo com boas atividades, com bons relacionamentos, né? Mudar os hábitos, os comportamentos, você criar uma nova rotina de vida. Por isso que é tão difícil a recuperação. Porque, às vezes, a pessoa olha para uma pessoa que se internou e não imagina o contexto de vida, o contexto social, né? A história de vida dessa pessoa, às vezes com situações tristes, que se a pessoa sentar para conversar com você, às vezes você vai falar assim, nossa, eu acho que se eu estivesse nessa condição, eu ia estar pior do que ele. Né? Então, assim, história de abuso, história de abandono, história né, das diversas dificuldades que você, escutando a história dessas pessoas, você se compadece e você entende um pouco mais. Então, você pega uma pessoa com vários tipos de limitação até intelectual, né, de entendimento ali, você precisa levar essa pessoa a entender a gravidade, entender que ela tem uma doença, que ela adquiriu uma doença, que não tem cura, que se ela ficar 10 anos sem usar a substância, no primeiro dia que ela usar, ela volta naquela condição que ela parou, ela não vai voltar aos pouquinhos, porque às vezes a pessoa pensa, eu só vou tomar um golinho de cerveja, eu vou só tomar um copinho. Ela não vai tomar um copinho, ela tem uma doença e ela é compulsiva. E é isso mesmo, né? É exatamente isso. Pode ficar 15 anos. 15 anos, ela volta naquele estágio que ela parou e é dali para frente, vai só piorar. Então, Paulo, a história é muito difícil. E às vezes você olha e fala assim, não, aquele cara não quis nada, não quer mudar. É porque a vontade do cara está doente, a história de vida dele, ele não conseguiu mudar a estrutura familiar, ele teve dificuldade de conseguir emprego quando saiu. Então, tem muita coisa envolvida, muita coisa. Então, é necessário ela mudar toda a estrutura de vida dela. Toda. Quando eu falo toda, eu não estou exagerando, é mudar por completo, mudar por completo. Então, por isso que é tão difícil, né? Agora, você estava falando, nós chegamos a comentar sobre isso em off, né, fora da gravação, os seus patrocinadores, quem tem te ajudado muito, né? Eu gostaria que você falasse aqui agora, porque para essas empresas, esses patrocinadores, essas pessoas que ajudam, né, merecem realmente o nosso reconhecimento. Sim, verdade. Na verdade, assim, eu acho que eu não iria conseguir
lembrar de todos, porque a caminhada, graças a Deus, é longa, assim, e nessa caminhada Tiveram muitas vários. pessoas. Né? Eu falei com você ali em off, né? O Super Mais agora colocou lá um exemplo só, né? Ele colocou lá o troco solidário, que é uma ajuda muito bacana, né? Que está lá e vai nos ajudar com certeza. Que pode ser 45 centavos, 10 centavos, 20 centavos, R$1, quem quiser doar mais. Exatamente. É uma das formas, assim, existem muitos parceiros, né? O Pablo do açougue aqui debaixo da avenida é um cara que sempre nos apoiou o tempo todo. E assim, tem muitas pessoas, né? Outros açougues, o Marcelo, a Paula. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que a sociedade abraça, né? E nunca deixou faltar nada. Eu vejo a mão de Deus nisso, sabe? Eu vejo que Deus coloca essas propostas para a gente, e eu acho que quando você está fazendo aquilo que Ele te propôs de fato, Ele te sustenta nessa condição. Você né? falou Então, que são quantas refeições por dia? São 5 refeições. A pessoa acorda de manhã, tem o café da manhã, depois tem um almoço, e o almoço, né? É o almoço. Eu brinco com eles que o almoço de um lá, eu almoço, janto e almoço no outro dia, para 3. Eles comem bastante mesmo, né? Às vezes, muitas vezes, até descontando a ansiedade, aquela situação no alimento, né? E acaba assim, por mais que você converse e tal, é da pessoa, né? Se você tirar um pouco de comida, elas vão brigar com você. Então, tem o café da manhã, o almoço, o café da tarde, né? Às 4h30 tem o café da tarde. A janta. A janta, às 7h30, 7 horas. E depois, antes de dormir, um cafezinho. Um cafezinho, né? Um café mais suave, mas ou com pãozinho, com biscoito, alguma coisa. Então, são 5 refeições por dia. Então, assim, não é... Multiplicando isso por 35... Por 35, né? E durante 30 dias, você imagina, arroz, por exemplo, dá 1,5 pacote por dia. De 5 quilos. De 5 quilos. Então, dá 7,5 quilos, mais ou todo menos. Dia. Todo dia. Né? Então, assim, mas graças a Deus, não tem faltado nada. E a gente conseguiu agora, recente, uma parceria com o governo federal, que tem nos ajudado muito a conseguir ampliar. O Ney Medina nos ajudou demais numa parceria, né, com uma emenda parlamentar, junto lá o Írio, enfim, o Léo da padaria lá, o Léo... Como é que é o sobrenome? É o Léo da padaria, o Léo do mercado. O Léo, né? do mercado. Léo do mercado, é o Léo isso. da padaria, o Léo do mercado, é verdade. Nos ajudou lá nessa... Que é o vereador? É o vereador. Vereador. É o vereador. Né, o Ney me apresentou lá, o Júlio Delgado, e ele conseguiu uma emenda parlamentar, então a gente conseguiu estruturar lá, bacana, estão colocando computadores, montamos uma padaria muito legal, enfim, reestruturando tudo lá. Está ficando muito bacana, muito legal. Eu sou suspeito para falar, mas estão colocando aquecedor, placa solar, né, para a gente poder... Energia solar. Energia solar. Vai colocar agora recente. Tudo isso com essa ajuda do deputado Júlio Delgado. Queria mandar um abraço também, que nos ajudou. Enfim, são pessoas que vão chegando, vão percebendo o trabalho e vêm nos apoiando, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer, A gente recebeu também, agora recente, um veículo usado do Eros Biondini, que é um deputado também, queria agradecer a ele, um deputado federal que apoia aí as comunidades terapêuticas. Enfim, as pessoas vão chegando, os vereadores de São João, né, que tem mandado anualmente um recursozinho, que é uma emenda impositiva. Se não fosse essas ajudas... Sem condições. É muito difícil. A gente vivia o desafio diário, que era falar assim, meu Deus, será que vai dar? Né? Aí Deus sempre levantava pessoas e a gente conseguia manter o básico, que é manter a alimentação, Agora, água, luz, com muito aperto, né?
Mas com essas ajudas, a gente conseguiu estruturar. Hoje a gente tem lá uma psicóloga que está lá com a gente, a Grazi, a gente tem uma assistente social, a Isabela que está lá, tem o Alírio, o Alex também a gente contratou, são pessoas que estão junto com a gente. O seu Valdecir hoje está na cozinha. Então, assim, a gente conseguiu manter, criar uma equipe bacana. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Para a gente poder dar o melhor, a melhor acolhida para essa turma, né? A gente acolhe, cuida e a gente tem que fazer da melhor forma possível. Então, sem essas ajudas, sem esse povo chegando, entendendo, né, eu creio que existe um toquezinho ali de Deus no coração dessas pessoas para ir lá e falar assim, vamos ajudar aquele povo lá que eles estão precisando. Estão precisando. Então, o Ney Medina não pôde estar presente hoje, né? Então ele participou também na apresentação aí. O Ney sempre nos ajudando, como vereador, indicando quando começou essa emenda impositiva, né, 2 anos atrás, ele estava lá e encaminhou a emenda impositiva para a gente, essa indicação. O Ney é um cara fora de sério. Fantástico, é um parceiro nosso aqui do Garbosa News. Ney Medina, um abraço para você. Ele impossibilitado de vir hoje, né? Mas com certeza nós teremos outros momentos aí com você, Marcelo. E com a turma lá também, né? Vamos, vai ser um prazer. No final do ano, eu quero que vocês estejam lá. Vamos lá registrar o evento lá, a atividade da turma, futebol solidário, futebol da amizade. Futebol solidário entre craques, né? Os nossos craques, né? Verdade. A turma que abandonou, que não foi para as drogas e se deu bem, certo, deu né? certo. É isso aí. Marcelo, para terminar, suas considerações finais aí aqui, para a gente deixar o recado aí para o pessoal, né? Olha, Paulo, o recado que eu quero dar, eu acho que focado muito na prevenção, né? Para os pais aí entenderem, estudarem um pouco mais essa questão, considerar, não o que eu estou falando, se tiver alguma dúvida, busque informação na ciência. Não, se você for ver as propagandas vão dizer que os artistas mais felizes são, né, bebem à vontade, estão na praia com engradados de cerveja, mas o que a ciência fala não é isso. A ciência mostra que você está colocando o seu filho, o seu adolescente, a pessoa que está sobre os seus cuidados, em risco. Então, assim, a gente precisa trabalhar essas questões um pouco mais, né, trazendo essa conscientização, trazendo esse assunto para a gente poder conversar e dizer que não vale a pena, né, Paulo? Eu acho que é chover no molhado dizer que droga não vale a pena, mas a gente não imagina que quando a gente olha para um dependente químico, ele não sonhou em estar naquela condição, né? Isso não foi um desejo dele, mas ele foi aos poucos caminhando por um caminho que aparentemente ele tinha controle e ele depois se viu abandonado, não pelas pessoas, mas ele foi se colocando à margem, porque a droga ela coloca a pessoa marginalizada, né? À margem da sociedade. Ela vai saindo fora de tudo. E às vezes ela olha e fala assim, o pessoal me abandonou. Não, a droga que levou ele a abandonar os lugares Sim. bacanas, com pessoas legais, com atividades bacanas, né? Então, assim, ela vai te levar a condições que você não gostaria de viver, né? Primeiro você abandona as pequenas coisas, depois você vai abandonando as prioridades, né? Um estudo, uma família, um filho, as suas atividades. Abandona tudo. Tudo passa a perder o brilho e a importância para você se importar com aquilo que não deveria ter importância. Então, assim, eu falo que a única forma de você lidar com as drogas é você ficar longe dela, né? O quanto mais longe você ficar, melhor. E quanto mais perto, mais risco você está correndo. São os fatores de risco e os fatores de proteção. Quais são os fatores de risco? Você está em lugares que te colocam em risco. Quais os lugares? Os lugares que vai oportunizar o uso de qualquer substância.
Ah, Marcelo, mas eu só bebo. Mas quando você bebe, você tem coragem de fazer outras coisas. É por isso que é a porta de entrada. Porque quando você está tomando, você vai ficando alto. Seu poder de decisão. Você perde, né? Então, assim, tem gravidez indesejada, tem uso que o cara nem sabe o que usou. E, enfim, você começa a ter comportamento que você, no outro dia, muitas vezes você se envergonha dele. Só que a sociedade, em vez de olhar isso com preocupação, muitas vezes faz chacota zoando, brincando, levando aquilo como quase que um troféu. Fulano, você lembra aquilo que você fez aquilo. E assim, na verdade, era para ser uma vergonha muitas vezes, né? E aquilo a sociedade vai com a ótica que a gente, infelizmente, cultural, a gente vai vivendo, você não vai dando a devida importância ao uso dessas substâncias, né? É isso, né, Marcelo? E o mais importante aí de tudo isso é você não desistir, não deixar roubar o sonho. Foi o que eu aprendi hoje, né? Não deixem roubar o seu sonho, né? Verdade, não pode, porque sonho é tudo, né? Uma pessoa que não sonha, que não tem esperança, ela não tem nada. É verdade. Eu acho que uma pessoa que não tem foco, não tem sonho, ela tá morta viva, né? Tá sem o brilho de chegar a algum lugar, né? Você vai acordar sem um motivo para caminhar. Você tem e que ter um motivo. Acordar é tão bom, né? E eu falo, Paulo, eu falo por mim, sabe? Eu vejo que o dinheiro, como é que eu posso dizer? O dinheiro, poder, reconhecimento, isso tudo são coisas passageiras, né? Que se você estiver em busca disso, muitas vezes você vai ficar frustrado. Mas eu vejo que quando você se importa com o próximo, com o outro, isso a gente aprende na espiritualidade, né? Você buscando a Deus, você vai vendo. O maior exemplo de todas é Jesus, né? Eu vejo o minha maior inspiração, meu maior exemplo é Jesus, depois meus pais, né? Mas assim, você vê que quando você se importa com o outro, as coisas parece que vai conspirando a seu favor, né? Então, assim, isso não é... Quando essa conspiração tem um nome, né? Eu vejo é Deus colocando as coisas para que aquilo que você está fazendo, na verdade, você está fazendo para Ele. Eu vejo que um serviço é uma honra você poder servir a Deus, e isso é muito... Você está prestando um serviço, né? Prestando um serviço, exatamente. É isso aí. Ninguém é dono de nada. Né? A gente só está tomando conta e podendo ser útil é muito bom. Né? E você ter as coisas e não ter objetivo, não ter clareza, não ter amor, não ter ninguém que se importe com você, praticamente não ter, não faz sentido, não ter nada, né? Marcelo, muito obrigado pela sua Paulo. participação aqui. Aquele abraço, muito sucesso, obrigado, né? Você já tem sucesso, mas é melhor, né? Verdade, então, sempre bom. Até breve. Obrigado, Paulo. Valeu. Um abraço grande, obrigado.